Desejamos a todos vocês que nos prestigiam um dia ou uma noite muito feliz, de paz e o mais próximo possível de Deus. Iniciaremos o nosso programa de hoje com a Mariana Valim apresentando no quadro Presença Literária a obra Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Obra importantíssima, principalmente para os tempos atuais, em que milhões de pessoas são vítimas de transtornos, de distúrbios que afetam a saúde mental. Na sequência, nós temos o tema livre, cujo título é Conexões entre a Reencarnação e os Grandes Problemas Humanos. Será que tudo pode ser atribuído à reencarnação na vida dos indivíduos e das coletividades? Até que ponto nós podemos atribuir à pluralidade das existências causas, sendo elas causas dos problemas que afetam a nossa vida? Doenças, epidemias, violência, guerras, catástrofes, fome, miséria, já no nosso tema livre de hoje. Olá, amigos! Hoje, na Presença Literária, nós iremos comentar um livro de psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela editora Alvorada. É o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Então, essa obra é bem interessante porque ela vem trazendo para nós, através do autor espiritual, que é o Manuel Filomeno, que os tormentos de várias ordens violentam o bem-estar dos cidadãos contemporâneos, atormentados de maneira grandiosa, em mecanismos sensacionais de fugas da realidade, sem que encontre porto emocional de paz e de alegria de viver. Na atualidade, a solidão abraça o desespero, o vício confraterniza com o crime e a maldade envolve-se com a violência em demonstração de loucura coletiva que toma conta do planeta no seu momento de mudança moral e espiritual para melhor. O equívoco em torno da existência planetária, que é de educação de valores, de aquisição de bens espirituais, é o responsável pelo terrível engodo de querer-se extrair do corpo todas as sensações que ele pode proporcionar, sem lucidez necessária para compreender que dessa forma ele só vai exaurir este corpo. Por isso que ocorrem os transtornos psiquiátricos, psicológicos e obsessivos, que cada dia estão mais numerosos. E ao mesmo tempo, nós temos aí a contribuição da doutrina espírita em favor dos seres humanos. Faculta a compreensão dos fatores causais dos sofrimentos, particularmente das problemáticas mentais, emocionais e comportamentais, esclarecendo quem é o enfermo, as razões que se encontram em padecimento, assim como as interferências dos parceiros de ontem, ora revoltados e transformados em inimigos, em acerbas lutas de vingança e de ódio. Unindo-se as duas doutrinas, a da mente e a do espírito, muito mais fácil torna-se entender o doente e a doença. Então ele vai trazer para nós aqui, no seu sumário aqui, a respeito da morte e a imortalidade.
para que possamos reviver isso em nós, a importância que somos espíritos imortais e que estamos aqui apenas de passagem. Estamos aqui para aprender, para aprimorarmos, para lapidarmos o que temos de melhor dentro de nós, que é a nossa luz, que é a nossa parte divina, porque nós somos criados por Deus e muito amados. Ele vem trazendo também sobre a convivência saudável, como é importante no ambiente em que convivemos criar esse ambiente saudável de gentilezas, de amor, de tolerância, de paciência. Vem falando sobre a programação das atividades e também ele vai trazer aqui a inauguração da Clínica Esperança, onde irmãos espíritas desencarnados que ainda não aprenderam, não conseguiram melhorar e que se encontram ainda em perturbação, eles são então encaminhados para esse espaço, onde eles são atendidos. E por que essa obra então? Qual é o objetivo? É só relatar que no plano espiritual existe também um espaço, um hospital para atender os espíritas que desencarnam? Não, não é só esse o objetivo. O objetivo é trazer para nós que estamos encarnados e que estamos convivendo com irmãos que muitas vezes nos procuram em desequilíbrio, em desespero, sem esperança, que nós possamos atendê-los e lembrarmos que nós estamos sendo assistidos por Deus, por Jesus e pela equipe espiritual. Fica aqui então a nossa dica do livro de leitura, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Jornal Comunicação Espírita, 163ª edição. O sol da vida há de rebrilhar, é a matéria de capa. Nosso jornal completa 27 anos, editorial. Em palavra dos espíritos e dos espíritas, a parte final da reencarnação sob diversos aspectos. E a estreia de conexões e reflexões de A a Z. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Tema livre de hoje, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre, coloquei como título, conexões entre a reencarnação e os grandes problemas humanos. Então não vamos deixar um pouquinho de lado aquelas sutilezas envolvendo mais a vida pessoal das pessoas, né? Vamos tentar ter digamos assim, uma macrovisão, porque normalmente a reencarnação nós atribuímos que grande parte dos nossos problemas são resultantes de desajustes, de equívocos cometidos em vidas pretéritas. Mas e a vida das nações, das grandes coletividades, quando envolve, por exemplo, aqui guerras, epidemias, etc. Depois a gente vai passar cada uma desses itens aqui. Será que a reencarnação tem alguma coisa? Explica? Deveria ter, deve ter, porque a coletividade é a soma de individualidades. Mas isso eu vou deixar para uma explicação a cargo da Andréia e da Rosa. Não precisa, pode explicar. Ou complicação. Então eu vou passar direto ao primeiro item para a gente ter vamos ver qual é a tua visão especificamente sobre a violência em geral, guerras e criminalidade. São coisas bem diferentes, mas são coisas que afetam tem a ver com a milhões reencarnação. de pessoas no mundo inteiro, né? Porque eu acho que você entendeu o que eu estou querendo dizer. Então, dê essa explicação para o Não sei se eu vou satisfazer a tua expectativa, mas entendi o que você quer. Nada de karma individual. O que nós temos, né, em relação ao processo evolutivo da Terra ou dos seres humanos como um todo? Nós sabemos que o espírito é criado simples e ignorante e vai sofrendo um processo de evolução, de aperfeiçoamento ao longo das encarnações. Conforme ele progride, ele reencarna em meios apropriados à sua evolução. O espírito primitivo ou o espírito dado à violência, ele precisa reencarnar no meio em que ele aprenda que a violência não compensa.
Então, o que acontece com a coletividade de espíritos, né, que se tornaram responsáveis por grandes processos de violência e não aprenderam ainda o quanto sofre aquele que é subjugado? Eles reencarnam em nações que historicamente estão sujeitas a sofrer um processo de violência para que aprendam em conjunto, não a se entregar, mas a resolver a situação na medida do possível pacificamente. Mas para criar aquela sensibilidade pessoal ao sofrimento alheio da situação da violência coletiva, muitas vezes é preciso também reencarnar entre os povos que historicamente estarão sujeitos à subjugação. Não há acaso nas escolhas reencarnatórias. Pela sintonia que nós temos com determinadas situações, somos levados a reencarnar sujeitos a ela para não fracassarmos, não apenas sofrermos ou resgatarmos dolorosas provações, né, expiações coletivas, mas para aprendermos. Os povos, muitas vezes, também se acomodam. Conquistam determinado status de equilíbrio, de satisfação e se acomodam àquela situação e deixam de notar aqueles que têm menos. Nesses casos, o que a providência divina faz? Né? Propicia condições em que eles sejam sacudidos, em que eles acordem para a necessidade. O que é a violência na Terra? Né? A expressão da inferioridade humana. A questão não é por que há violência na Terra. Nós temos milhares de planetas em condições melhores, piores e iguais à Terra. A questão é que nós estamos coletivamente reencarnados num planeta sujeito à violência ainda para modificar essa situação. É um desafio para o nosso crescimento coletivo. E como é que se faz isso? Trabalhando pela educação das pessoas, pela educação das crianças e dos jovens, para que a violência se torne inaceitável. Essa é a nossa tarefa quando sujeitos à violência. Ela está no nosso caminho, estamos sujeitos a ela, mas porque ainda estamos afinizados karmicamente com processos em que nós mesmos a criamos, proporcionando situações de violência a outros, estamos respondendo. Mas devemos vencê-la pela educação das pessoas. Rose, 30 segundos para você responder uma pergunta bem específica. Ai, meu Deus! É o seguinte, eu falei aqui de guerras e criminalidade. Você teceu, deu uma visão geral para o telespectador. Desculpe, mas assim, países que historicamente sempre envolvidos em confrontos com seus vizinhos. Existe um karma daquele país de criar um ciclo de violência ou não tem nada a ver? É simplesmente a soma dos indivíduos que precisam passar por uma experiência. A gente vê a situação entre árabes e israelenses, por exemplo, claro. Muitas tribos no continente africano. Bem rapidinho, por favor. O que nós sabemos, né, do que os espíritos nos ensinam? Em primeiro lugar, somos atraídos pelas afinidades a reencarnar em determinados povos. A situação de violência é um fator de afinidade também, a tendência à violência. Porém, quem nos diz que são os mesmos espíritos que estão reencarnados ali? Com certeza não são. Aqueles que subjugaram reencarnam no outro país, muitas vezes, na condição de subjugados, para adquirirem a experiência da dor e não repetirem os erros, porque o processo divino é de aquisição de experiência pela sensibilização às situações difíceis e superação da fragilidade. Muito bem. Fome e miséria. De novo, karma, deixando bem claro que não é um termo espírita, né? Um efeito de uma causa, lei de causa e efeito. Seria porque o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam bastante sobre esse problema de desigualdade social. Eles dizem, adiantam, né? Estou colocando aqui, lembrando apenas que eles alertam que isso é um problema humano. Nós que criamos, não é Deus que cria as pessoas diferentes, umas para sofrer mais, outras em berço de ouro, aquela coisa toda. Mas nesse movimento de vai e vem, das pessoas desencarnam, vão para lá, depois voltam para cá e tal. Como é que você vê isso aí? De qualquer maneira, será que acaba desembocando na reencarnação? Eu acredito que, de certa forma, sim, é uma forma da gente entender o processo da fome, da miséria. Mas a gente também não pode deixar de avaliar
que estamos aqui para evoluirmos e progredirmos. Então, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que teria uma habilidade, isso está descrito, muito bem descrito, né, por Kardec nas obras básicas, que muitas vezes, quando uma pessoa poderia ser um ótimo artesão, por exemplo, numa função mais simples, de alguma forma, aquilo que ele traz de bagagem ou as dificuldades que ele traz espiritual, faz ele entender que ele gostaria de uma outra situação ou uma outra profissão, e ele acaba não conseguindo desenvolver aquela profissão de maneira adequada. Então, se ele fosse um pouco mais contemplativo para a sua própria condição e pensasse, bom, eu posso exercer essa função mais simples, eu não vou passar fome com isso, né? Mas, muitas vezes, o orgulho barra ali. Então, quantas vezes a gente escuta algumas pessoas dizerem, eu perdi o emprego, mas eu não vou aceitar outro emprego porque não tenho tal salário, né? Ao invés de dizer, puxa, agora, nesse momento, eu vou me colocar numa condição mais simples, talvez mais humilde, e aceitar uma coisa, ou um salário menor, e vou batalhar para estudar para sair daquilo, né? Muitas vezes a gente se recusa a isso, mas é o orgulho do espírito. É esse espírito que não está, de certa forma, cedendo à lei do progresso. Ele interrompe ali uma caminhada, né? E aí ele pode sofrer a consequência disso. A gente não está falando aqui, logicamente, de pessoas que estão passando necessidades extremas, né? Como o caso que temos assim também, como a Rose trouxe na primeira parte, de situações de, aqui já entrando em grandes flagelos, por exemplo, alguns países da África que passam situações de uma população inteira passando fome. Aí sim, o peso reencarnatório é maior, né? Mas, no geral, no dia a dia, quando nós olhamos, a gente se depara com alguns obstáculos da própria pessoa naquela vida. Eu penso assim, né, Andréia, Rosa, que a gente não pode, da mesma maneira que a gente não pode culpar os outros pelos nossos males, somos os herdeiros de nós mesmos, criadores do nosso destino, aquela coisa toda. Mas as condições sociais, elas, muita coisa vem do passado, do próprio progresso geral do planeta, da humanidade. Mas muita coisa também são decisões tomadas hoje, no presente, e que vão gerar consequências para amanhã, para o futuro, né? Então, existe uma interrelação muito, muito estreita entre passado, presente e futuro. E as coisas se entrelaçam ali, não há uma separação. As coisas não... Hoje é o primeiro dia do nosso futuro, né? Exatamente, exatamente. Bom, gente, nós vamos para um rapidinho intervalo e a gente volta em seguida com outros temas, ok? Jornal Comunicação Espírita, 163ª edição. O sol da vida há de rebrilhar, é a matéria de capa. Nosso jornal completa 27 anos, editorial. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a parte final da reencarnação sob diversos aspectos. E a estreia de conexões e reflexões de A a Z. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos de volta com o nosso tema livre, falando sobre os grandes problemas humanos e a reencarnação. Eu vou passar aqui para a Andréia para falar sobre degradação moral e dos costumes. Eu sei que ela tem uma predileção por um tema, mas é bem mais abrangente do que só o uso de droga, né? A degradação dos costumes é uma coisa realmente terrível, que deixa a gente, como diz o ditado, de orelha em pé, né? Ou de cabelo em pé, não sei quem tem. Bom, como é que você vê essa em relação à reencarnação? Tem a ver, não tem? Aí pegando o ponto que a gente largou antes do intervalo, né? Será que isso aí é só um determinado momento, é um daqui para frente, ou a coisa vem andando já paulatinamente de antes? Acredito que sim, o que já vem andando, e tem a ver com reencarnação. Logicamente, todos esses temas que a gente está trabalhando, se nós formos resumir, no final das contas, nós iremos chegar a essa conclusão. Todos esses temas estão relacionados à reencarnação, ao processo evolutivo de cada um. E como isso aparece na vida de cada um. Mas estamos piorando, Andréia? De certa forma, estamos num momento muito decisivo, né, de transição.
e que precisamos olhar com cuidado. O que a gente trabalha sempre nessa análise um pouco mais psicológica é a questão do desamor e do desamparo, que são crenças que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, né, aprendizagens de desamor e de desamparo, e que em algum momento isso parece aflorar ou levar comportamentos de degradação moral. Por exemplo, o uso das drogas, como o senhor citou, né? Então, eu escuto muito de pacientes, por exemplo, que são alunos de medicina, e não é raro isso. É um discurso bem comum e atualizado. Eles dizem, até hoje mesmo, um aluno de medicina de último ano me diz: nós viajamos para os jogos de faculdade e, para eu não dizer na totalidade, porque era quase 99%, aqueles alunos de medicina estavam usando drogas. E eu socorri uma garota, uma moça, estudante de medicina, de último ano, que entrou em overdose. Eu peguei ela desacordada e levei para o pronto atendimento. Quando a gente olha isso, é muito assustador. São alunos de medicina, eles irão se formar, eles estão em último ano. E todas as instâncias que deveriam prestar atenção nisso não estão prestando, né? Então, a faculdade não está prestando atenção, os coordenadores não estão prestando atenção, os professores não estão prestando atenção, os médicos que atendem esse aluno que fez overdose. Em que momento isso virá para o debate, né? Em que momento isso será chamado a atenção de alguém? Quando será que precisaremos, então, que esse aluno entre em overdose e morra lá no encontro de alunos que foram para jogos, para daí ir para a mídia, para daí chamar atenção? Quando nós prestaremos atenção nisso? Esse é só um exemplo. Outro exemplo recente, por exemplo, é de um show de uma determinada cantora, muito famosa, mundialmente famosa, em que há uma degradação moral no palco, com cenas explícitas de sexo. Com crianças. Transmitido ao vivo pela televisão. Então, a gente está pensando assim, em que ponto nós estamos chegando, né? Então, agora, nesse momento, eu acho que é essa discussão que precisa estar em pauta. Eu trouxe um exemplo da vida prática, né, de um consultório clínico, e que a gente observa e se preocupa, né? Essa permissividade social, né, que o enfraquecimento, inclusive, isso não é fenômeno só no Brasil, vem lá de fora. A título de um pequeno parênteses aqui, né, há uma constatação que já vem de vários anos do enfraquecimento da força, do poder das religiões na Europa, por exemplo. As pessoas estão, além do número de ateus que está crescendo assustadoramente, as pessoas estão escarnecendo com os valores religiosos. Ninguém segue mais. Então, não é que ninguém é uma força de expressão, por favor. Então, é realmente preocupante porque as pessoas não têm mais um código moral para se guiar. Tudo é válido, tudo é permitido. E as pessoas, como se diz, as autoridades, todo mundo se torna conivente com aquilo. Pais, inclusive, pais em outras situações de crianças, adolescentes que usam drogas e têm outros hábitos altamente nocivos, comprometedores para si e para os demais, e que as pessoas vão achando que é normal e vão deixando passar. Então é uma coisa para a gente refletir, a gente não pode avançar muito porque temos outro tema aqui ainda para abordar. Rose, e reencarnação tem alguma coisa a ver, por exemplo, você falou, a gente estava conversando em off ali sobre a Covid-19, que é um exemplo de epidemia, mas são várias, existe, né? E aí, como é que você coloca isso? Em primeiro lugar, né, as epidemias, os flagelos naturais, as condições difíceis que desafiam a humanidade, fazem parte, né, da vida humana num planeta ainda relativamente primitivo como a Terra. Naturalmente, o mundo dos espíritos não precisam mais passar por esse tipo de provação, não tem esse tipo de flagelo, eles já venceram. Mas como é que se vence isso? Pelo progresso, pela ciência, pelo trabalho, por mobilizar as energias e a inteligência humana para achar as soluções. Quanto nós temos de inteligência humana, de cientistas desviada, né, para armamento bélico, para direcionamento da guerra, para a construção de artefatos.
imensas. Quando todos esses recursos, né, anti-epidemias como a do Covid, que prejudicam e atingem tanto o pobre quanto o rico, elas são democráticas, né, atingem a todos nós, ameaçam a estabilidade de todos nós, quanto serão necessárias para que os recursos humanos sejam direcionados para a prevenção, para o saneamento, para a pesquisa científica? É claro que trazem muito sofrimento em seu bojo essas epidemias, mas certamente não se dariam sem a permissão divina para que o homem progredisse. Porque o que acontece com um flagelo desse, né, que atingiu a humanidade inteira? Em primeiro lugar, despertou até certo ponto um sentimento de responsabilidade social, de solidariedade, enquanto durou a pandemia. Nós vimos pessoas que eram absolutamente indiferentes aos seus vizinhos, procurando auxiliar os idosos, aqueles que estavam sem possibilidade de comunicação, se reunindo para levar gêneros para as famílias que estavam isoladas, né? Vimos uma série de situações de generosidade, como se vê em toda catástrofe. Mas também a ciência foi desafiada. E quanto progresso se conseguiu em termos de vacina, medicamentos, que trarão benefícios a longo prazo à humanidade, vencida essa etapa, né, talvez de uma década ou mais, dos efeitos da pandemia. E também nosso setor de informatização, né, nosso trabalho à distância, que são progressos, que são avanços da humanidade, foram muito alavancados pela necessidade que a pandemia trouxe. Então, ao lado do sofrimento, essas dificuldades são antes desafios para que a criatura humana transcenda a sua situação, se torne mais generosa, né, permanentemente, não apenas durante a dor maior, e progrida. A ciência progride, o mundo progride após um evento desta magnitude. Ao longo da história, até se falava, né, durante a Covid-19 sobre a febre espanhola, né? E outras tantas que da Idade Média, da Idade Antiga, e muito pior antes, porque os recursos da medicina eram muito precários. Então, assim, se existe um componente reencarnatório, pode ser que sim, que exista, né? A gente não pode, quem somos nós para querer fazer diagnósticos de que as pessoas que merece passar, não merece passar, não tem nada a ver. Pode ser que são seja... São contingências humanas. Para alguns pode ter sido uma aprovação, para outros pode ter sido expiação, pode, né? Então, a gente está num barco, um grande navio, né? E todos nós estamos sujeitos ao que acontece lá dentro, o que cada um faz interfere na vida do vizinho. E convocados a dar o nosso melhor, né? A aprendermos com a experiência. Não vai ter sentido nenhum se nós não nos aprimoramos, não nos tornamos mais desprendidos, mais generosos, mais capazes de enfrentar essas dificuldades. Então temos que ter, acima de tudo, bastante fé em Deus, né? De que Deus realmente é justo e bom. Então, aquilo que acontece que a gente não entende no primeiro momento, repito, nós não temos condições, especialmente por estarmos reencarnados, né, enxergarmos, alimentados apenas com as informações que passam pelos nossos sentidos físicos, com exceção dos médiuns que têm uma sensibilidade maior, e são poucos, né? Então, a nossa visão é muito estreita em relação à eternidade, para ficar avaliando, chutando, entre aspas, chutando que é isso ou aquilo. Pode ser, ocorre, né? Deve ter. Então, nada é por acaso. Mas não faz muita diferença na média e a longo prazo o que realmente significa isso. Nós temos que realmente tirar as lições. Temos que lembrar do que Kardec disse, né? O que os espíritos disseram e Kardec codificou. Mesmo nas grandes catástrofes, mesmo nas epidemias, ninguém desencarna se não for a hora. A única diferença é que partem em grande número pela mesma causa, mas se não for a hora, sobrevive. Obrigado a todos, grande abraço.